Olá pessoal, estamos aqui de volta com a continuidade do vídeo relativo a como proceder para melhorar a chance de sucesso em fertilização in vitro. Eu dividi o tema em dois vídeos. No primeiro, que vocês podem encontrar aqui no canal, eu abordo os fatores relacionados com o prestador de serviço, com a clínica que realiza o tratamento. E agora eu vou me referir aos fatores relacionados com o casal. Fatores esses que podem resultar em uma redução da chance de sucesso. Alguns desses fatores são mutáveis e outros, infelizmente, não. O importante é isso: conhecer a situação específica de cada casal, o que melhora e o que piora a chance, para uma tomada de decisão segura. Então, os fatores relacionados ao casal, nós temos que identificá-los e, se possível, modificá-los. São vários. O número 1 é a causa da infertilidade. É importante que o casal passe por uma investigação completa, tá? Não finalize a investigação com o primeiro exame alterado, porque às vezes você precisa estabelecer o que está determinando a infertilidade para você corrigir mais profundamente os fatores. Primeiro, definir se realmente precisa de fazer uma fertilização. E se precisa, esses fatores associados com a causa da infertilidade podem ser melhorados? Se pode, a gente tem que trabalhar nisso aí, tá? Outros fatores associados com a infertilidade impactam negativamente o sucesso do tratamento, como, por exemplo, a obesidade e eventual cirurgia pélvica anterior. Nós tivemos um momento importante da nossa vida pregressa, 10, 20 anos atrás, em que a cirurgia de pelve para desobstruir trompas, para retirar endometrioma, era muito comum, tá? E essas cirurgias, com o passar do tempo, nós passamos a verificar que elas muitas vezes são danosas e não beneficia tanto. É interessante que a obesidade, ela impacta, né? A gente tem que fazer um ajuste de medicamento, e mesmo quando faz um ajuste de medicamento, mesmo quando você induz a ovulação por um período maior, ainda assim a resposta fica comprometida, tanto em termos de quantidade como de qualidade de óvulo. Não se pede aqui para a paciente ficar esbelta totalmente, não é isso não. É que não esteja com o IMC acima de 30, que é o fator limitante importante. A idade da mulher, entre todos os fatores, é de longe o mais importante. Nós sabemos que as pacientes, nascem com os óvulos ainda lá do útero e passam a perder óvulos ainda quando bebê. Tá? De maneira que, quando ela começa a ovular, o menarqume, aquela fase da vida quando a menininha começa a menstruar, ali ela já perdeu mais de 50% de todos os óvulos que ela tinha e continua a perder. À medida que vai evoluindo na idade, os óvulos vão se tornando cada vez mais escassos e de uma qualidade inferior. Por isso que prevalece a máxima, no sentido de que a mulher deva ter quantos filhos quiser até os 35 anos. Não que depois dos 35 não seja mais possível, mas é porque depois dos 35 é tudo mais difícil. Demora mais para engravidar, aborta mais. Então, assim, a pessoa tem que estar muito centrada nessa questão da idade. Não perder tempo é a máxima que deve prevalecer aqui. Sobre a questão da reserva ovariana, gente, quando nós falamos em reserva ovariana, estamos falando de quantidade e qualidade de óvulos que a mulher ainda tem nos ovários. A vida reprodutiva da mulher é limitada, tem prazo de validade para isso, tá? E vai chegar num ponto em que a qualidade e ou quantidade de óvulos já se encontram significativamente reduzidos. E nós rotulamos essa situação aí como baixa reserva ovariana. Importante observar
que isso é muito pessoal, tá? Nós temos pacientes com, às vezes, 30 e poucos anos, 32 anos, que já tem baixa reserva ovariana. E temos pacientes próximos dos 40 anos com uma boa função ovariana. Isso é histórico, né? Existe uma genética nisso aí. Então, está intimamente relacionada com a reprodução da mãe. Então, se a mãe da paciente teve uma menopausa mais tardia, se ela conseguiu ter filhos mais tardiamente, isso significa que as suas filhas terão uma vida reprodutiva maior. Mas mesmo assim, a questão da idade é relevante e não pode ser menosprezada. Outro fator importante que aumenta a chance de sucesso em fertilização in vitro é realizarmos o que chamamos de procedimentos especializados. Nós temos vários procedimentos especializados que devem ser aplicados em cada caso em separado. Não quer dizer que você deve fazer em todo mundo, tá? Mas em cada caso a gente tem que analisar o benefício, o custo. Mas o fato é que nós temos procedimentos que aumentam a chance de sucesso de acordo com cada caso em questão. Gente, no capítulo das causas da infertilidade, eu quero fazer um breve comentário aqui sobre a endometriose. A endometriose é uma doença que se torna cada vez mais frequente. Essa doença é uma doença da mulher mais experiente. Hoje em dia, a mulher vai para o mercado do trabalho como um homem mesmo, estuda, né, luta por uma carreira e posterga essa questão de ter filhos. E exatamente por essa atitude, pela demora em reproduzir, é que favorece o surgimento de endometriose, que é uma doença importantíssima. A endometriose é importante pelo seu aspecto clínico, porque provoca alguns sintomas, sendo a dor o mais relevante, às vezes é incapacitante, interfere muito na qualidade de vida da mulher. E a infertilidade, que também é muito comum. Abrimos um parênteses aqui. Nós temos mulheres que têm endometriose, mas não têm fertilidade. São aquelas que desenvolveram endometriose depois de ter filhos. Às vezes não está com endometriose, mas não tem pretensão de ter filhos. Mas a maioria das pacientes desenvolve endometriose antes de ter o primeiro filho. Então, nessa situação, coexistem a forma clínica da doença, que é a dor crônica, e o desejo de ter filhos, que é a infertilidade. Quando existem essas duas questões, nós devemos dar preferência para o tratamento da infertilidade. Por quê? Porque a endometriose tende a evoluir destruindo a reserva ovariana da paciente. Se tem reserva ovariana consumida pela endometriose e pela idade, aí o caso se torna muito mais complexo. Isso aqui são as fotos apenas para dar uma noção para vocês sobre o que é endometriose. Nós temos aqui a vagina, o útero com trompas e ovários. Essa membrana que reveste internamente o útero é chamada de endométrio e ela surge naturalmente aqui, dentro do útero, e descama mensalmente com a menstruação. Quando esse endométrio, esse tecido, aparece em qualquer outro lugar na pelve, que não seja dentro do útero, dá-se o nome de endometriose. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de um foco de endometriose gigante que pegou esse ovário. Nós damos ao nome de endometrioma. Lá de cá também tem, menor. Ele tem esse aspecto assim, azul, mas na cirurgia aparece um líquido achocolatado. Esse é o aspecto do endometrioma ao ultrassom. Veja que isso aqui é tudo ovário. Mas o ovário, na sua maioria, está tomada pelo endometrioma. Só esse resquício aqui que é ovário. Por isso que a endometriose destrói a função ovariana. Isso aqui, ó, é a área do ovário que foi destruída. Só tem um líquido aí sem qualquer função. E à medida que a doença avança, o componente funcional do ovário vai se perdendo e vai
piorando. No passado, nós operávamos muito esses pacientes para remover esse endometrioma. A gente achava que isso trazia benefício. E hoje a gente sabe que não traz. Em termos de fertilidade. Dor é outra coisa. Se a paciente não tem desejo de procriação, talvez a cirurgia seja uma boa opção para aliviar o quadro doloroso dela. Mas se existe infertilidade, a cirurgia caiu em desuso. Por que caiu? Pelo seguinte fato, quando você faz uma cirurgia para remover isso aqui, você acaba também removendo um pouquinho mais do ovário dela, que já não é bom. Então, a paciente que é operada de endometrioma, quando faz o ultrassom depois, aparece aquele ovário pequenininho, mostrando que a cirurgia removeu o endometrioma e o ovário também. Por isso que a tendência hoje em dia é não mexer com cirurgia na endometriose. No máximo o que se faz é uma biópsia, fazer uma videolaparoscopia para tirar um fragmento e confirmar a doença. Mas até isso está em desuso, porque a ressonância nuclear magnética, feita por pessoas experimentadas, nos dá uma boa margem de diagnóstico, dispersando cirurgia, o seu custo e o risco. Em relação à obesidade feminina, gente, observe esse gráfico aqui, ó, que a taxa de infertilidade é crescente à medida que o índice de massa corpórea cresce, tá? Até 24 é normal, mas depois sobe para 25% e 27%, um IMC na faixa de 25 até 30%. Então, quando a paciente for tratar, se ela tiver com um IMC acima de 30, esse é um dos fatores que empobrecem o resultado, mas pode ser solucionado. Às vezes, uma melhora na alimentação, atividade física, por um espaço de tempo pequeno, você consegue reduzir esse IMC para uma variação aqui na faixa de 28, que não prejudica o tratamento. Gente, a reserva ovariana, como eu falei antes, significa qualidade e quantidade de óvulo. Isso está relacionado com a idade da mulher e com seu histórico genético. É aquela questão que eu falei da mãe, que tem menopausa mais tarde, ela transmite essa herança para a filha também, que passa a ter uma reserva mais duradoura. Mas há, de qualquer maneira, um relógio biológico. A vida reprodutiva tem prazo de validade. Nesse gráfico aqui, ó, nós podemos observar que a probabilidade de engravidez é decrescente à medida que a pessoa vai envelhecendo. Veja que por volta aqui dos 30 e 34 anos, a curva começa a subir. A chance de gravidez em 40 anos, veja para vocês aqui, ó, como é que está comprometida. Drasticamente. E chega próximo de zero depois dos 45 anos. 5%, 6%. Muito ruim. Nós temos que correr. Paciente que tem 35 anos e tem infertilidade, ela deve tratar o caso como uma urgência. Se tem menos que 35, tente resolver a situação antes dos 35 anos. Apure o histórico genético, analisa a idade e faz as chamadas provas de função ovariana. É isso que mede esse relógio biológico, para mostrar se a paciente está ou não com função reprodutiva muito comprometida. Nós temos dois exames importantíssimos, gente, para avaliar a reserva ovariana da paciente. Primeiro, é o ultrassom vaginal, para contagem dessas imagens aqui, ó, chamado folículos antrais. Esse ultrassom deve ser feito ali por volta do 5º dia de menstruação. Exames feitos tardiamente não comunicam o melhor. A paciente deve ter mais do que 6 folículos antrais, para a gente considerar que ela tem ovários normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que esse ovário aqui está bem preservado. Essa função ovariana dessa paciente aqui é boa, tá? Quando não há disponibilidade da contagem de folículos antrais, ou se quer fazer uma avaliação mais complexa, a dosagem do hormônio antimileriano se presta muito bem.
Eu, pessoalmente, até prefiro a contagem de folículos antrais do que a dosagem do hormônio antimileriano. Mas os dois, às vezes, são necessários, tá? Sobretudo naquela paciente já com diagnóstico de baixa reserva ovariana, com informações de tratamento tentados e mal sucedidos. É importante a gente fazer uma diferenciação do que é uma baixa reserva ovariana de uma baixa resposta a um tratamento tentado. Alguns pacientes fazem fertilização in vitro e na hora de coletar o óvulo coloca 4, 5 óvulos, embora ela tenha uma idade boa, tá? Muitas vezes hormônios antimilerianos normais e folículos antrais normais. Então, isso tipicamente é uma baixa reserva. Não é baixa reserva, é uma baixa resposta. Ela tem boa reserva ovariana. Nós temos que identificar por quê. Às vezes é porque o protocolo de indução não respeitou os princípios que a gente tem que respeitar para extrair o máximo dos ovários. O paciente que estava obeso e foi tratado obesa, por exemplo. O paciente que fazia uso recente de hormônios e foi mantido até pouco tempo antes de entrar com a medicação. Ok? O uso do tipo de medicamento para induzir a produção folicular durante o tratamento. Nós sabemos que paciente com mais de 38 anos geralmente precisa da combinação de hormônios FSH e LH para produzir uma resposta melhor. Às vezes a indução é feita somente com o FSH e o resultado final, em termos de quantidade e qualidade de óvulos, não é tão satisfatória. Sobre a questão da baixa resposta ovariana ou baixa reserva ovariana, eu vou fazer um vídeo específico, focando em cada detalhe dessa situação e o que pode ser feito de forma mais objetiva para vocês. Então era isso que eu tinha por hoje, tá, gente? Aqui a página da nossa clínica. Se você acessar, você vai ter um setor aqui de vídeos explicativos com muitas informações úteis. Nós também nos disponibilizamos a oferecer esclarecimento para dúvidas e temos um meio de contato. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar e vamos aguardar um momento. Depois desse Covid, com certeza retornaremos aos nossos tratamentos para solucionar essa grave questão que a mulher pode estar enfrentando, que é a infertilidade. Um abraço para vocês. Tchau.